Olá! Dando continuidade ao nosso estudo das equações polinomiais, agora que já entendemos bem o conceito de raiz e o que é o conjunto de solução de uma equação, vamos definir o teorema fundamental da álgebra. O teorema fundamental da álgebra diz o seguinte: toda equação polinomial de grau maior ou igual a 1 admite pelo menos uma raiz complexa. O que esse polinômio está dizendo para a gente? É que toda equação polinomial tem raiz. Ah, professor, mas tem que ter essa condição aqui, grau maior ou igual a 1. Mas o que seria uma equação polinomial com grau menor do que 1? Seria uma equação polinomial de grau zero? Mas aí é um polinômio constante, e o polinômio constante é só o termo independente, nem tem incógnita, nem tem a variável, aí realmente não faz sentido, porque não é nenhuma equação, certo? Então estamos falando que toda equação polinomial possui raízes. Detalhe, raízes complexas, não necessariamente reais, ok? Mas existem essas raízes. Assim, se eu tenho uma equação p de x igual a zero, e sabemos que p de x é divisível por x menos alfa, isso aqui é a mesma coisa que dizer que alfa é raiz, a gente estudou isso lá na época do polinômio, né? De p de x. Então, se ele é divisível por x menos alfa, se alfa é raiz de p de x, é verdadeiro afirmar que eu posso escrever isso aqui, certo? P de x igual a x menos alfa vezes q. Dessa forma, se a equação era p de x igual a zero, eu tenho que x menos alfa vezes q igual a zero. Essa é uma equação chamada de equação do produto nulo, ou seja, dois termos, x menos alfa e q, que se multiplicam e dão zero. E nesse caso, para que o produto desses dois termos seja igual a zero, isso só vai acontecer se um deles for zero. E então eu tenho que o x menos alfa igual a zero ou q de x igual a zero, ok? Note que x menos alfa igual a zero vai retornar uma das raízes de p, que é o alfa. Q de x é outro polinômio. O polinômio quociente, ele é um polinômio de grau menor do que o polinômio dividendo. No caso aqui, como o meu divisor é x menos alfa, ele tem 1 grau a menos. Então, se o polinômio p tinha grau n, o polinômio q tem grau n menos 1. Se esse n menos 1 ainda for maior ou igual a 1, o q também possui uma raiz complexa, certo ou não? Supondo então que beta seja uma raiz do q de x, então o q de x poderia ser escrito dessa forma, de maneira análoga ao que a gente viu antes. Q de x igual a x menos beta vezes q' de x, que já é o quociente dessa segunda divisão. E, consequentemente, o p de x vai ser escrito nessa expressão. Mas espera lá, se ele é escrito nessa expressão, eu também posso ter aqui isso igual a zero, para resolver a equação. E aí eu caio novamente num produto nulo. Quando x menos alfa igual a zero, eu achei uma raiz do p. Quando x menos beta igual a zero, eu acho aqui outra raiz do p. Então, se o beta é raiz do quociente daquela primeira divisão, ele também é raiz do p. Então, eu já tenho que alfa e beta são raízes de p de x. São raízes de p de x, ou são raízes daquela equação p de x igual a zero. E onde é que estão as demais raízes? Bom, agora eu vou procurar raiz no q' de x, e assim por diante. Seguindo essa ideia, a gente vai num processo de fatoração de um polinômio através de suas raízes. Eu posso pegar um polinômio p de x e escrever ele como um produto nulo. Note que nesse produto eu tenho x menos alfa 1 vezes x menos alfa 2 até chegar num x menos alfa n vezes uma constante k. Essa constante k não é igual a zero.
Até porque, se ela fosse igual a zero, eu ia zerar tudo aqui e ia ter p de x igual a zero, um polinômio constante igual a zero. Ela é um k diferente de zero. E esse produto aqui vai gerar para mim o polinômio. Mas veja que aqui o polinômio ele já está decomposto, ele já está escrito em função de suas raízes, certo? Isso é algo muito interessante. Por exemplo, vamos decompor o polinômio p de x igual a x ao quadrado mais 1, sabendo que i é uma raiz de p de x. Bom, se i é uma raiz de p de x, p de i é zero. Ou posso dizer que p de x é divisível por x menos i. Sendo assim, usando a ideia de divisibilidade e o dispositivo prático de Brio-Ruffini, eu posso achar quem é aquele quociente q de x. Tá? Então, eu vou fazer Brio-Ruffini, coloco aqui a raiz que eu já sei, aqui estão os coeficientes do p de x, né? O coeficiente de grau 2 é 1, o coeficiente de grau 1 é 0 e o termo independente, 1. Baixa o primeiro coeficiente, isso vai ficar 1, multiplica pelo i e soma no próximo coeficiente. Né? Então, vou multiplicar aqui e vou somar ali. Deixa eu fazer esse sinal de multiplicação melhor aqui, né? Ficou feio para burro. Então, vamos lá. Multiplica aqui e soma lá. 1 vezes i mais 0 dá i. De novo, multiplica i vezes i ao quadrado, que é menos 1. Menos 1 mais i, 0. Como era de se esperar? Tinha que dar 0, porque eu falei que era divisível, então deixa resto 0. E o que é esse 1 e o i? São os coeficientes do quociente, que tem um grau menor. Qual é o grau menor? Se ali era grau 2, baixou para grau 1. Então, eu posso chegar na conclusão que o p de x pode ser escrito como x menos i vezes x mais i. Aqui está a primeira raiz, i, e aqui está a segunda raiz, menos i. Então, a primeira raiz era i, a segunda raiz é menos i, até porque o sinal aqui parece sempre trocado, né? É x menos alfa 1, x menos alfa 2, até x menos alfa n. Então, aqui eu tenho o polinômio escrito na sua forma decomposta. E isso eu posso fazer com qualquer polinômio, basta encontrar suas raízes. Olha lá, um segundo exemplo, agora eu tenho um polinômio de terceiro grau. Então, eu vou pegar a raiz que eu conheço, que agora é menos 2, e encontrar as demais raízes para conseguir fazer a fatoração. Ok? Então, da mesma forma que fizemos anteriormente, vamos fazer p de menos 2 igual a 0. Então, vamos tentar fatorar p de x como x mais 2 vezes o quociente q de x. O que eu vou usar, então, para fazer essa fatoração? Brio-Ruffini. Joga no dispositivo prático, a raiz conhecida é menos 2, e aqui em cima estão os coeficientes de p de x. Grau 2, grau 3, grau 2, grau 1 e grau 0. Baixo o 2, 2 vezes menos 2 dá menos 4, com menos 6 dá menos 10, vezes menos 2 dá 20, menos 12 dá 8, vezes menos 2 dá menos 16, mais 16 dá 0, como era de se esperar, já que menos 2 era uma raiz, o resto tinha que dar 0, ele era divisível por x mais 2. Bom, aqui eu tenho os coeficientes de q de x, então eu posso escrever dessa forma, certo? P de x igual a x mais 2 vezes 2x ao quadrado menos 10x mais 8. Gente, onde estão as outras raízes de p de x além do menos 2? Elas vão estar aqui dentro. Como que eu vou encontrar essas raízes? Uma das maneiras que eu posso trabalhar aqui, lembra que na decomposição eu tinha aquele k, aquela constante que multiplicava os fatores? Aqui dentro eu tenho 2, menos 10 e 8. Eu posso tirar uma constante já da fatoração? Existe algum termo em comum ali, um fator comum entre eles? O 2, certo? Então eu vou escrever aqui 2 que multiplica x ao quadrado menos 5x
mais 4. E agora eu vou pegar esse termo, x² menos 5x mais 4, e vou procurar suas raízes. Vou igualar ele a zero. Beleza? Se isso aqui for zero, eu tenho a raiz menos 2, que eu já anotei. Isso aqui não é zero, é o k. E agora eu vou procurar, então, as raízes dentro deste último termo, x² menos 5x mais 4. E aqui, gente, podemos aplicar soma e produto, né? A soma é o b com sinal trocado, menos 5 vira soma 5, e o produto é o c do jeito que ele está, o produto é 4. Quais são os números que somados dão 5 e multiplicados dão 4? 1 e 4, é lógico. 1 mais 4 dá 5 e 1 vezes 4 dá 4. Conclusão, eu tenho as raízes menos 2, 1 e 4. Ok? Vou decompor o polinômio. Lembra que nessa decomposição eu sempre uso aquela expressão x menos alfa. Ok? Então a raiz aparece sempre com o sinal trocado. Então a raiz que era menos 2 vai aparecer x mais 2, como já apareceu aqui. A raiz 1 vai aparecer x menos 1, a raiz 4 vai aparecer x menos 4. E não esqueça desse 2 aqui. Então a fatoração dele vai ter 2 que multiplica x mais 2, x menos 1, x menos 4. Professor, e se eu tivesse então que resolver a equação p de x igual a zero? Ora, agora que eu conheço as suas raízes, conjunto de solução dessa equação ia ser menos 2, 1 e 4. Ok? Na forma fatorada, as raízes ficam evidentes. Isso que nós temos que compreender. Beleza? Vamos fazer uma pausa aqui também para o vídeo não ficar muito extenso, mas eu vou continuar decompondo no próximo vídeo aí.